E aí, pessoal, beleza? Então, hoje nós vamos ver aqui mais uma prova do IBAN, tá? Eu sei que vocês têm concurso domingo agora, né? Essa prova é de 2020, tá? Que foi aplicada na cidade de Cabo Frio, Rio de Janeiro. Consegui também com um inscrito aqui do canal. Ela tá bem rabiscadinha, ela não queria me mandar a prova porque estava bem rasurada, porque foi uma prova que ela fez. Como vocês sabem, a gente não consegue essas provas na internet, né? Então é só de quem realizou a prova e guardou o caderno de provas. Então a Ana me passou essa prova e eu tentei apagar um pouquinho os riscos, mas não tem alguns que não tem como. E outro detalhe que vocês provavelmente vão ouvir a Fiona, a Fifi, a nossa cadela aqui em casa latindo, tá? Porque hoje ela tá bem estressada. Nós perdemos o Scooby essa semana, tivemos que sacrificá-lo. Então tá um clima bem pesado, assim, tem horas que ela começa a latir e não para mais, então vocês me desculpem se ela latir durante o vídeo, tá? Então vamos começar aqui. Das duas últimas provas que eu fiz a análise no vídeo aqui da IBAN, para essa prova, a diferença é muito grande, tá? As provas de 2016, 2017 para essa prova de 2020, mudou muito as questões. Aquelas outras duas provas tinham muita gramática, essa daqui já não tem tanto, essa daqui já visa mais, ela já pega mais a interpretação de texto e a parte de legislação, pedagogia, metodologia, tá? As teorias, enfim, ela já tem bem pouca gramática. Então, se vocês que vão fazer o concurso domingo, cuidado, que eu acho que não vai ter tanta gramática assim nessa prova. Eu não olhei ainda a de 2021 que eu tenho, acho que é, não sei se é 2019 ou 2021, mas ela tá bem diferente daquelas outras duas, tá? Então, eu vou analisar só as questões de inglês. Então, começando aqui com a questão 1, nós temos um pequeno texto. Ó, a Fifi está participando do vídeo hoje. Esse texto aqui tem a primeira frase extremamente importante, ó. Schools are so much more than buildings, tá? Então, as escolas são muito mais do que apenas construções. Então, vai falar do papel da escola além de ser um lugar para as crianças aprenderem, tá? Então, tudo mais que é feito dentro de uma escola e principalmente aí depois dessa questão da pandemia, tá? Tudo que foi aprendido, que foi desenvolvido, né, em função da pandemia. Então, é sobre isso daqui esse texto. Depois, se vocês quiserem com mais tempo, vocês dão uma pausa aqui no vídeo, leem o texto com o tempo, tá bom? Então, diz assim a questão. The statement taken from the original text, which best highlights the main idea presented in the excerpt above is. Então, a afirmação tirada do texto original que melhor destaca a ideia principal, tá? Então, ó, the main idea, a ideia principal apresentada nesse trecho acima é. Então, aqui fala que a escola não é apenas uma construção, né? É um lugar para o aluno aprender a questão de solidariedade, de conexão social, sustentabilidade, a necessidade dos aprendizes, né? Principalmente nessa questão da comunidade, das escolas, né, do Brasil, não só do Brasil, mas ao redor do mundo todo, que fecharam, que teve o ensino prejudicado por causa dessa pandemia que aconteceu, levando em consideração, é claro, a perda de milhares de vidas, né, todos os desafios que as pessoas tiveram que enfrentar e toda essa defasagem que o estudo vai ter, né, que o acesso a isso daí vai ter. Então, aqui a resposta certa é a letra C. It's time to focus on improving both access and quality, and moreover, on reaffirming schools and education as a basis to recreate present and future societies based on justice, inclusion, compassion and democracy. Então, acho que não precisa nem traduzir, né? É tempo de focar na melhoria de acesso e qualidade e, além disso, reafirmar que as escolas e a educação como a base do presente para recriar presente e futuro, sociedades do presente e futuro baseadas na justiça, inclusão, compaixão e democracia. Questão 2. Também temos um parágrafo, tá?
interpretação, tá? Então, cuidado que tem bem pouca gramática aqui. Então, junto, ou seja, ao longo, junto de o aumento do reconhecimento do papel da escola pública, a pandemia também trouxe tipo assim, reanimou, estimulou a parte das comunidades que não tinham essa tradição de se envolver com a escola, né, no dia a dia da educação da criança, né, e com a pandemia os professores tiveram que contar muito com essa parceria com os pais, né, que antes não tinha tanto com essa relação com a comunidade, né, então eles tiveram que ter esse relacionamento com a comunidade. Então, com isso, em relação à educação, o que que essa pandemia proporcionou, né? O que que os autores aqui falaram, né? Então, se você analisar aqui, ó, as 4 opções, nós temos 3 opções negativas e uma positiva. Então, os autores aqui, eles afirmam que o quê? Que a pandemia desencorajou novas possibilidades, cansou os profissionais, desencorajou as pessoas. Então, essas 3 estão dizendo basicamente as mesmas coisas. Então, não tem como ser essas 3, né? Agora, ela aflorou novos atores, novos protagonistas, nesse caso, sim, né? É a única coisa positiva que tem aqui e a única alternativa diferente, né? Então, só pode ser essa, né? Ó, a terceira aqui, novamente, interpretação de texto, quer dizer, gramática tá ficando para trás, né? Então, aqui nós temos, falando então agora da crise da saúde também, né? Em relação a tudo isso daí da pandemia, vocês estão vendo que são temas bem atuais, tá? Então, tá falando aqui da crise que se desdobrou, né? Também a crise socioeconômica, nos sistemas de educação por todo o mundo, enfim. Então, que o governo tentou responder rapidamente para assegurar a educação, a continuidade da educação. É claro que a gente teve que fechar, as escolas tiveram que ser fechadas, né? E outros locais tiveram que virar locais de aprendizado, enfim. The statement that is best concerned to the assert above is. Então, aqui nós temos que escolher o melhor a melhor alternativa, né, a melhor afirmação em relação ao texto de cima, acima. As mudanças aceleradas nos modos de entregar, no caso, a qualidade da educação, não deixaram nenhum aluno para trás. Na verdade, muitos ficaram para trás, né, por causa das desigualdades, né? Então, aqui fala muito da questão das desigualdades, né? Que nem todos os alunos têm o alcance como é que a gente diz? A internet, a todos os materiais, né? Das mesmas condições, né? There will probably be implications and lasting effects on learning. Com certeza provavelmente haverão implicações, né? E efeitos duradouros no aprendizado. As perdas na aprendizagem, sem dúvida nenhuma, ameaçarão décadas de progresso. Não, não fala nisso, né? Décadas de progresso, não fala, né? E a pandemia do Covid-19 criou uma grande ruptura no capitalismo, no sistema capitalista. Não, está falando da educação, né? Provavelmente terão implicações duradouras aí, defeitos duradouros, né? Agora, da 3 até a 10 não envolve inglês, então eu não vou comentar, tá? Agora, a partir da 11, volta para o inglês, então aqui eu vou comentar. Essa questão 11, ela foi anulada. Por quê? Olha aqui. Phrasal verbs. O que são phrasal verbs? Phrasal verbs são verbos que combinam um verbo e uma partícula ou duas, que podem ser preposições ou advérbios, tá? Então, eles são muito usados na língua inglesa. E aqui vocês teriam que assinalar o phrasal verb
que significa to deal with a situation, lidar com uma situação. Acontece que eu tenho aqui get down, que significa descer ou abaixar. Eu tenho get over, que significa recuperar-se de uma doença, seja ela psicológica ou física, ou até mesmo uma separação, por exemplo. Get over, tá? Get over the flu, get over the cold. Agora eu tenho get along e eu tenho get through. O get along, geralmente, ele é conhecido como dar-se bem, conviver bem com alguém. I get along very well with my family. I get along very well with my parents, por exemplo. Eu me dou muito bem com a minha família. Mas o get along, ele pode ser também lidar com uma situação. How is she getting along in her new job? Como é que ela está se dando no novo emprego dela? Pode ser lidar com uma situação. E o get through também pode ser lidar com uma situação, mas mais no sentido de uma situação difícil. Por exemplo, the refugees will need help to get through the winter. Os refugiados vão precisar de ajuda para lidar com o inverno, para passar pelo inverno rigoroso, enfim. Então, aqui poderia gerar dúvida, poderia ser tanto o get along como o get through. Eu teria duas respostas aqui, então essa questão foi anulada, tá? Questão 12, aqui nós temos relative pronouns. Lembram que eu falei para vocês que o IBAN, ele costuma colocar o conteúdo que você tem que prestar atenção nas alternativas no enunciado, então é sempre válido ler o enunciado, tá? Tem aquelas provas que a gente vai geralmente direto para a alternativa, né? IBAN não, IBAN você tem que ler o enunciado porque tá ali o que você tem que prestar atenção. Então aqui são relative pronouns. Relative pronouns eu tenho os mais comuns que são who, which e that, né? Mas eu tenho também o whose, que significa cujo, posse, e eu posso ter os pronomes interrogativos também utilizados como pronomes relativos, né? Eu tenho what, where, when, que não são muito usados, mas podem aparecer. Então, vamos ver aqui. Genes, whose structure acts as a sort of coded instruction manual, are strands of DNA. Então, os genes, cujas estruturas ou cuja estrutura age como um tipo de manual de instrução codificado, tá certo? Eu tenho que assinalar a correta. Anybody else which one? Anybody. Anybody é pessoa. Eu não posso usar o which para pessoa. Aqui teria que ser who. Who, ou como eu não tenho vírgulas, que ela não é uma non-defining, né? Então, eu poderia usar também o that, mas o it não, porque anybody é pessoa, tá? Alcohol, what não. Alcohol, aqui é o which can cause, que pode causar várias doenças sérias, deveria ser evitado. Como o álcool é um objeto, né? Então, which, não what. The Panama, o canal do Panamá, que, which, é coisa, né? Como está entre vírgulas, eu não posso usar o that nessas duas, tá? O that não pode estar entre vírgulas. Então, a certa é a letra A, o whose. Vamos conferir o gabarito, né? Porque numa dessa eu falo uma besteira, daí já viu, né? Não tá certinho. Vamos para 13. More people, aqui eu tenho que completar a frase com verbos, né? Bom, sempre que eu tenho uma frase para completar com verbos, eu vou procurar pistas nessa frase que me indique um tempo, que me indique se é presente, se é passado, se é futuro, se está continuando, se não está, se uma ação aconteceu antes que a outra, se as duas estão acontecendo simultaneamente. Eu tenho que buscar alguma coisa nessa frase que me diga que tempo que eu tenho ali, tá? Então, aqui eu tenho para completar com o take e para completar com o raise, que é aumentar. Então, eu vou procurar alguma coisa para me ajudar, tá? Então, primeira coisa que eu gosto de olhar é o sujeito. Então, aqui eu tenho more people. People é o quê? People, pessoas. Plural, tá? Isso me ajuda em alguma coisa? Ajuda,
porque é plural. Se é plural, eu vou ter que concordar o primeiro verbo com plural. Então, se eu olhar aqui nas alternativas, eu tenho esse has aqui, que é para he, she, it singular. Então, aqui essa alternativa eu já posso eliminar, porque aqui não tem como ser people. Já eliminei uma, já me ajuda bastante, tá? Então, as outras, não elimino nada pelo fato de ter people aqui no plural. Vou para o segundo sujeito. Since the foreign allowance to tourists arise. Bom, aqui cuidado que o sujeito não é tourists, tá? É the foreign allowance, o subsídio para turistas, tá? Então, é singular. Não pode ser were, porque aqui é plural, tem que ser was. Então, essa daqui também eu já elimino. De 4 eu fiquei com 2, já ajuda bastante, né? Was tá certo. Raise, raise, não deveria ser raises, né? Porque se é presente, teria que ser S, né? Porque é it, então eu já elimino essa também. Oh, então eu tenho só a letra C. Confere? Confere. Mas olha aqui, ó, só por desencargo de consciência, né? More people have taken. Por que have taken present perfect? Porque eu tenho um since. Então, as pessoas viajaram ou têm viajado mais para o exterior since. O since ele me indica que uma coisa começou a acontecer e continua acontecendo desde que o subsídio para turistas, o incentivo para turistas, aumentou ou foi aumentado. Como é singular, was, fechou. Você vê só analisando o sujeito, eu já consegui resolver a frase, eu nem precisei ver tempo, né? Ó, a 14 é questão de leitura, ó, de literatura prévia aqui, que vocês têm que ler, ó. Isso aqui é conhecimento que eu não tenho, tá? Que eu não li esse livro. Então, os trechos abaixo são partes da narrativa tirada do livro Intermediate Comprehension Passages, de Don Byrne, não sei como é que fala, de 1993, tá? Porque eu não li esse livro. O trecho que melhor apresenta detalhes descritivos é... Pois é. Então, aqui eu fui na dedução, tá? Então, descritivos. Descritivos. While I was walking along the road the other day, I happened to notice a purse lying on the pavement. I picked it up and opened it to see if I could find out the owner's name. There was nothing inside it except some small change and a rather old photograph. Isso daqui para mim está totalmente descritivo, né? Não havia nada dentro, a não ser um pouco de, tipo, um troco pequeno, né? E uma fotografia muito antiga. A picture of a woman and a young girl, about 12 years old, who looked like the woman's daughter. Para mim, essa daqui é a mais descritiva que tem, né? The evening I went to have dinner with an uncle and aunt of mine. They had also invited another person. Para mim, aqui não está descrevendo nada. I could not remember where I had seen that woman before. Também não está descrevendo. In the course of the conversation, however, the woman happened to remark that she had lost her purse. Had lost her purse that afternoon. Também não está descrevendo. Então, descrição para mim está aqui, né? Que descreve o que havia dentro da bolsa, a foto como é que era, a menina da foto, a mulher que estava na foto, enfim. Então, descrição é essa daqui. Conditional sentences. Adoro essa matéria. O que eu tenho que achar? A que está correta. If clauses. If clauses eu tenho 3 formas, né? Primeira, segunda e terceira. A primeira, a do if, vai estar no simple present. O resultado vai estar com will. O second conditional if vai estar com simple past.
o resultado vai estar com would. Eu chamo resultado, mas é a segunda frase, tá? Tem um nome lá bonito em português que eu não sei falar, que é oração subordinada, não sei o que, não sei o que. Eu não sei falar aquilo, tá? Aqui eu vou ter past perfect. E o resultado vai estar com would have mais terceira coluna, que é o past participle, tá? Eu chamo de terceira coluna. Então, se não tiver nessa estrutura, tá errada a frase, tá? Olha aqui, ó. Aqui, tem que cuidar porque a frase pode estar invertida, né? Então, você tem que localizar qual que tá a condição. Se o if está no começo, se o if está no meio. Ó, o if está no meio, então a condição está para cá. A condição está com gave, gave é passado, então é o 2 aqui, ó. Gave está no passado, então a outra tem que estar com would. Está com will, então está errado. Ó, o if aqui, o if está com came é passado, então é o 2 de novo, então a outra tem que estar com would. Tá com would, então a princípio essa daqui é certa, mas vamos analisar as outras. O if tá aqui, tá com did, segundo de novo, então a outra tem que estar com would, tá com will, tá errado. Olha, estão as 4 invertidas, né? O if tá aqui, tá com had, mas não tá com had terceira coluna, né? Tá só com o passado, porque o had é passado do have, então tá aqui, ó, passado. A outra tem que estar com would. Tá com would, have, terceira, misturou com essa daqui, ó. Não, tá errado. Então é a B mesmo. Não precisa ler a frase, não precisa traduzir, não precisa quebrar a cabeça, só reconhecer a estrutura, tá? Vamos lá. Being a bachelor, he was used to abroad, so he didn't really mind the lonely life. But, teacher, não entendi nada dessa frase. The verb form that correctly fills the sentence is. E daí você tem 4 formas aqui do verbo live para completar. E eu não entendi a frase, como é que eu faço isso? Muito simples. Você tem aqui só uma estrutura que você tem que prestar atenção, ó. Was used to. Was é o passado do is, né? Is é verbo to be. Então, a tua estrutura aqui é be used to. Estar acostumado a alguma coisa. Cuidado, que nós temos 3 estruturas com used to. Nós temos o be used to e nós temos o get used to. E nós temos ainda o passado, que é o used to, que ele vai conjugar os verbos no pretérito imperfeito, tá? Então, o be used to é estar acostumado, né, Silvia? Não acostumado, acostumado com. E get used to é acostumar-se. Acostumar-se com. Essas duas estruturas aqui têm algo muito interessante e em comum, que eles têm esse to depois. Esse to aqui é uma preposição nas duas estruturas, tá? Preposição. Isso indica o quê? Que depois desses dois to aqui, se eu tenho um verbo, e com certeza virá um verbo, ele tem que estar no gerúndio, obrigatoriamente, tá? Então, aqui eu tenho que ter o verbo no gerúndio. Eu não vou traduzir ele no gerúndio em português, mas em inglês eu uso ele no gerúndio. Já no used to, não, tá? Aqui, não. Aqui eu vou dizer, por exemplo, I used to have long hair. Eu tinha cabelo comprido. Eu tenho, né? Então eu deveria ter mudado. I used to have short hair. I used to have short hair. Que é coisas que você costumava ter e não tem mais, né? Ou fazer, são hábitos, né, antigos. I used to have short hair. Tem muitas pessoas que traduzem como eu costumava ter cabelo curto. Eu não gosto dessa tradução. Eu prefiro não traduzir aqui e traduzir o verbo no pretérito imperfeito. I
used to have short hair, eu tinha cabelo curto, tá? Não tem mais. Aqui eu não uso ing, mas no be used to e get used to, eu tenho que usar o próximo verbo com ing, tá bom? Ó, novamente, aqui não é gramática, tá? Aqui é literatura que vocês têm que ter. Então, communicative language teaching, which is an approach to the teaching of second and foreign languages, presents the following characteristics. Então, isso daqui eu tive que pesquisar, porque eu não sei, eu não tenho esse conhecimento, tá? Então, communicative language teaching tem características que é aqui a letra D. Atividades nas quais a língua é usada em tarefas significativas para o aluno, tá? Então, não é questão de regras de gramática, estruturas, né? Decorar listas de vocabulários, né? Não, são tarefas significativas em que o aluno vai aprender, tá? Aqui já é a parte de leitura. Isso daqui cai sempre, né? Então, de acordo com a Françoise aqui, there are different ways of reading a text and they are not mutually exclusive. One of the main ways which corresponds to quickly going through a text to find a particular piece of information is scanning, tá? Então, o scanning é aquilo que tu volta no texto procurando uma informação específica, tá? O skimming é aquilo que tu volta no texto para observar dados, números, gráficos, desenhos, itálico, negrito, sublinhado, entre parênteses, enfim, tá? Informações que estão destacadas de alguma maneira. Scanning, você volta a ler o que você está buscando, tá bom? Então, essa é a diferença do skimming e scanning. 19. Essa 19 aqui, se alguém quiser comentar aí, depois pode comentar, porque para mim ficou meio confusa, tá? Então, aqui diz o seguinte: reading involves a variety of skills, such as identifying the main point in a piece of discourse, understanding relations within the sentence and cohesion between parts of the text, among others. In order to develop those skills, several types of exercises can be used. If the question has the aim of clarifying the content of the text, it can be about all these suggestions except. Então, fala sobre leitura, né? Como identificar as ideias de um texto. Então, você pode fazer vários tipos de exercícios para você interpretar, entender um texto. Mas se a pergunta tem o objetivo de entender o contexto, o conteúdo do texto, ela pode ser sobre todas essas sugestões que estão aqui, menos referência direta, o fato exemplificado, dedução de significado ou derivação. Eu coloquei derivação, sinceramente, por chute, dedução, e estava certo. Então, se alguém entende de técnicas de leitura, por favor, deixe aí nos seus comentários, tá? E aqui também eu fui na dedução, porque tem coisas que você vai na dedução, né? Considering that the English teacher's role in school segments is not that of an instructor, but of an educator, he or she should. Veja bem, considerando que o papel de um professor de inglês no segmento educacional não é de um instrutor, mas de um educador, ele ou ela deveria. Cara, isso tá aí, né? Ó, contribuir para a formação integral, do desenvolvimento integral do indivíduo. Isso daqui está sendo muito visado na BNCC, né? Na BNCC fala muito de desenvolvimento integral, né? Do estudo integral do indivíduo. E todo mundo acha que é integral porque é o dia inteiro, né? E não é. A questão do desenvolvimento integral é desenvolver integralmente o indivíduo, o estudante, né? Então, é isso daqui, ó, tá? Essa daqui é a resposta, tá bom? Não tem nada a ver em ler todos os tipos de texto,
tá? Desenvolver a confiança para fazer as suas lições ou priorizar os 4 tipos, as 4 habilidades, né? Então, é questão de desenvolver integralmente o indivíduo. Eu achei essa prova totalmente diferente dos outros 2 concursos do IBAN que a gente viu, né, nos outros vídeos, mas eu espero ter ajudado vocês um pouquinho e vou deixar o link do nosso grupo do WhatsApp para vocês entrarem lá, é o nosso canal de comunicação, onde vocês podem mandar sugestões de prova, para a gente fazer vídeo, para eu fazer vídeo aqui para vocês, tá? Onde a gente conversa, troca ideias sobre concursos, enfim, não só para professores que vão fazer concurso, mas alunos que vão fazer vestibular ou que vão fazer provas internacionais, vão fazer Enem, que querem estudar, querem aprender. De repente, um conteúdo que você tenha dúvida, gostaria de fazer uma aula comigo também, pode entrar lá, a gente conversa, a gente marca, tá? Não se esqueçam de se inscrever no canal. Meu canal é pequeno, então eu preciso muito das inscrições de vocês. Vocês me ajudam bastante, não custa nada para vocês. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo, ok? Muita sorte para quem vai fazer o concurso domingo, ok? Bye, bye.